A primeira fonte, conhecida pela humanidade como Deus, emana 7 palpitações que viajam pelo espaço e se sincronizam com o pulsar do coração humano. No meio deste caminho, vai expandindo as galáxias e dilatando a criação para que a vida possa ser e se replicar. Se considerarmos essa premissa, conseguiremos perceber alguns padrões que se amplificam em escalas e nos permitem também vislumbrar a assinatura dessa brilhante mente suprema. Olá, buscadores! Hoje daremos continuidade ao estudo dos padrões e das escalas. E isso nos servirá muito para compreender como a criação obedece uma lógica pré-estabelecida e para complementar este assunto. Ao final do vídeo, eu também vou indicar um livro incrível que abarca bastante sobre este assunto, sobre algumas leis naturais que já pincelamos por aqui, e também que entregam várias ferramentas incríveis para aplicar em nosso dia a dia. Então fique por aqui comigo. Bom, para tentar imaginar e conjecturar a criação como um todo e de um modo geral, novamente nós precisamos voltar nossos olhos ao nosso próprio interior. Do coração do Altíssimo, a primeira fonte, emanam então 7 pulsares, 7 palpitações e 7 selos que, à medida que viajam pelo espaço, vão produzindo efeitos que dilatam o cosmos e vão expandindo assim a criação, passando por todos os estágios até encontrar a frequência do coração humano, juntando-se em harmonia a estes pulsares. Dessa forma, portanto, nós poderemos descobrir que em nosso coração também se faz presente este mecanismo. Então, note que coisa interessante. Em nosso peito ocorre o mesmo sistema de palpitações que ocorre nos sóis centrais de todas as galáxias e que podemos apreciar desta forma. Os 7 pulsares podem ser medidos pelo eletrocardiograma. Os movimentos desse órgão se dão por meio de 7 palpitações. Em seu compasso, a cada palpitação, os 7 selos vão gravando as memórias 7 vezes nos 7 chakras quando percebem as emoções. É muito interessante perceber assim como o coração vai gravando então as experiências que vamos tendo a cada momento. Após a interação e a percepção dos eventos, por meio da diástole e sístole, o coração vai bombeando o sangue, que vai gravando e carimbando nas células as memórias correspondentes. No vídeo passado nós já vimos como existe a possibilidade da existência de 9 superuniversos que se expandem e conformam milhões de outros universos, galáxias e sistemas solares. E à medida que o coração do Altíssimo palpita, ocorre então uma emanação de energias que viaja pelo espaço tocando e expandindo as multiformas, da mesma maneira como o coração mantém a vida e trabalha para que o corpo continue se desenvolvendo e amadurecendo, codificando as experiências e nossos processos de aprendizagem. Ao elevarmos essa ideia em uma escala exorbitante, poderemos considerar como este padrão também se repete no cosmos. Vejamos então a função e a maneira como essas 7 palpitações que brotam da primeira fonte e da mente mestra se harmonizam com a lei do amor. O 7º pálpito, o equilibrar do verbo. Cada pulsar do coração do Altíssimo sincroniza os superuniversos buscando o equilíbrio e a permanência do verbo, ou seja, permitindo que a criação continue a florescer desde o seu âmago. O 6º pálpito, proclamar o Verbo Supremo. É a garantia que os universos continuem se expandindo em movimento, sendo uma espécie de medula de cada pulsar. Dito de outra forma, assim como ocorre na diástole e sístole, é o mecanismo que conduz os impulsos e coordena as atividades de luz. O 5º pálpito, o estender do verbo. Ao mesmo tempo em que o coração é magnético, ele também está criando energia. Assim, parece que está relampejando, movendo-se, girando-se e estirando energias. Em nível macro, é assim que o sistema desdobra e sela os segundos nas supergaláxias. O 4º pálpito, conectar o verbo. Tem relação com as 144 mil milhões de galáxias, selando o dia dos 24 anciões, os 4 seres viventes do trono e também do Cordeiro.
O terceiro pálpito, sustentar o verbo. Este pulsar está associado aos sistemas solares, pois já se aproxima dos planetas como tal. Assim, mantém o ventre dos mundos aptos a seguir o processo de gestação das estrelas. O segundo pálpito, afirmar o verbo. Sela os tempos dos planetas e dos espíritos dos indivíduos, como cada etapa e o cumprimento das mudanças e avanços de seu propósito. É assim que cada corpo celeste vai se transformando, moldando e purgando seus elementos para que as condições de vida sejam as mais adequadas para seus habitantes. A partir disso, por que não contemplar então a possibilidade de que o planeta também possui um espírito uno, ou seja, uma memória coletiva que vai gravando as experiências dos seus moradores? Assim, os 4 elementos, água, fogo, terra e ar, em consonância com os pontos energéticos do planeta, vão fixando os tempos e os vestígios da Terra ao longo das eras. Primeiro pálpito, consolidar o verbo. Chegamos ao extremo pulsar, a ponta do funil, onde se materializa de forma mais aguda a fixação do verbo, o planeta e seus humanos. Deste modo, todos nós somos uma espécie de recipiente final da primeira fonte de Deus, no qual se manifestam todas as leis da criação. Assim como possuímos um coração, nosso planeta também o possui, em seu núcleo. É assim, portanto, que a unicidade de tudo se conecta, em todas as formas e dimensões, estando interligada e sincronizada pelo coração e palpitar do coração do Altíssimo. Ao saber disso, nós poderemos contemplar a esplêndida possibilidade de que a vibração e o retumbar do nosso coração se conecta sem parar à frequência que é emanada pelo coração de Deus desde as mais distantes galáxias. Eu particularmente acho isso incrível. E você? Bom, e nossos corpos então? À medida que vamos adquirindo experiências, o nosso coração vai selando essas informações nas células, para posterior transferência aos logossóis e ao espírito. Eis aqui então um grande padrão e mecanismo que se replica dentro do seu corpo e que viaja desde as mais longínquas galáxias e universos. Ter essa hipótese fixada nos dá elementos imprescindíveis para continuar nesta saga de buscas por códigos cifrados e também por padrões que se replicam em vários níveis e escalas. E dando sequência aos padrões, portanto, vamos ver rapidamente outro modelo, um descobrimento incrível do matemático italiano chamado Leonardo Fibonacci. Fibonacci não era muito adepto à ideia do caos e pensava que na natureza imperava a ordem e a harmonia, e por isso considerava que Deus havia deixado sua marca registrada por trás de cada matéria da criação, e como consequência, ao observar a disposição de algumas coisas na natureza, ele decidiu então buscar por um padrão matemático para as coisas. Em seus estudos, ele percebeu que o ecossistema se reproduzia sobre o que já existia, e assim conformava um somatório de elementos. Então, ao partir do pressuposto de que em algum momento não havia nada e que logo surgiu alguma coisa, que somada a outra gerou uma terceira, e assim por diante, ele pôde estabelecer uma lógica matemática. Veja como podemos comparar essa proposta ao que já vimos. Primeira fonte, mais bárbelo igual ao vástago. Dessa forma, de acordo com Fibonacci, tudo o que existe hoje é o somatório de algo que já havia anteriormente. Veja a sequência que ele desenvolveu. Observe que a soma do primeiro algarismo com o segundo gera o terceiro. Por exemplo, 3 mais 5 igual a 8, 89 mais 144 igual a 233. E agora, indo mais além, se dividirmos um terceiro pelo segundo, chegaremos a um denominador, o número 1.6. Note nessa demonstração que se dividirmos 987 por 610, chegaremos a 1,6, da mesma maneira que 89 dividido por 55. Legal, né? E se dividirmos uma casa por duas antes, por exemplo, 233 por 89, chegaremos a 2,6. Dessa maneira, Fibonacci denominou este modelo como a razão áurea ou a razão de ouro.
Eis a fórmula e outras possíveis variáveis. Se somarmos este resultado 0,618 com 0,382, chegaremos ao número 1, ou seja, obteremos um inteiro, o todo, o uno, o integral. Você se lembra do número 7 que era um dos outros padrões? Pode fazer a conta. 1,6, 1 mais 6 igual a 7. 1,618, 16. Logo, 1 mais 6 igual a 7. Note também como podemos representar estes números em figuras. Porque se desenharmos um quadrado em que todos os lados são iguais e formos replicando como na fórmula acima, veremos como também há uma lógica expansão que tem muita coerência. E se juntarmos os vértices deste quadrado, será possível ver uma espécie de espiral que se expande infinitamente. O mais admirável de tudo isso é que esse movimento espiralado pode ser verificável em diversas formas na natureza, como nos brotes das plantas, na orelha humana, nos ciclones, em um ovo, em um caracol, em uma galáxia, etc. E se você ainda tiver dúvidas de que você como ser humano representa uma medida universal, então considere fortemente ao descobrimento de Leonardo da Vinci. Usando as mesmas ideias dos padrões e das escalas, ele descobriu que se dividirmos as medidas do tamanho do braço, desde o ombro até a ponta do dedo, pela medida do cotovelo até a ponta do dedo, chegaremos a um número. E adivinha a resposta? Pois é, 1,6. Você ainda acha coincidência ou acredita ser pouca coisa? Então faça o teste. Pode ser outra conta, inclusive, só que mudando as partes do corpo. Meça o número da sua cabeça até um dos pés e divida esse número pelo comprimento do umbigo aos pés. O resultado também será 1,6. Tudo isso não é satisfatório ou não lhe parece interessante? Então calcule aí. Meça o tamanho do seu dedo inteiro. Pegue essa medida e divida pelo número que vai da dobrinha da metade dele até a ponta. E veja o resultado. Ele se aproxima a 1,6 ou não? Conte-me aqui nos comentários. Se você analisar com esmero, poderá perceber como nós somos miniaturas do universo e como nossos corpos se assemelham a vários padrões universais. E assim, para mim é bastante difícil considerar que isso seja obra do acaso. Eu vejo em tudo a dedicação e a assinatura de uma mente maestra suprema. Do mesmo jeito, ao contemplar este princípio das escalas e padrões, gostaria de propor outra grande informação, chamada de o princípio de Pareto. Segundo essa regra, também conhecida como 80-20, 80% dos resultados provém de 20% das causas. Ou seja, apenas 20% do que você faz determina 80% do retorno, seja no seu trabalho, nos estudos, enfim, na sua vida de forma geral. Quando eu aprendi isso, pude desacelerar um pouco e deixar de querer descobrir aquelas teorias mirabolantes para sanar minhas dúvidas espirituais. Geralmente, o mais simples é o que mais nos auxilia nessa busca por respostas. E para ajudar você neste processo, eu gostaria de sugerir um grande livro. Ele se chama O Poder 80-20. Como aplicar as leis da natureza em sua vida e nos negócios, do autor Richard Koch. Vou ler um pedacinho rapidamente para que você veja como tem total relação com tudo o que nós estamos estudando. A ciência é uma tentativa de explicar o mundo ao nosso redor. Os físicos sabem que o universo é unitário. As mesmas leis se aplicam em todos os lugares e o tempo todo. O que funciona na biologia também funciona na economia, na física, na psicologia e vice-versa. E nessa busca de alguns princípios universais gerais, Koch menciona o biólogo Edward Wilson, quem acredita que essa mesma ciência tem como iniciativa organizada e sistemática que reúne o conhecimento sobre o mundo e o condensa em leis e princípios testáveis, porque a natureza é pródiga nos detalhes, mas parcimoniosa nos princípios. E para concluir, Koch também mencionou que o mundo, sendo mecânico, é facilmente compreensível, porque todos os elementos podem ser relacionados a tudo mais que existia entre a Terra e o céu. Então, Deus pôde ser relegado ao papel de sábio relojoeiro, o cara que criou o relógio, o universo, e depois o deixou funcionar por conta própria, de acordo com determinados padrões e processos operacionais. Eu acho essas reflexões realmente fascinantes.
Vou deixar o link do livro na descrição. No próximo vídeo vamos terminar o primeiro bloco de saberes, que é uma espécie de base para entender e dar continuidade aos nossos estudos, e fazer também um grande resumão sobre a maneira como o corpo humano está desenhado inteligentemente, de forma que possa se amadurecer e avançar nessa jornada de aprendizagens. Assim, poderemos iniciar o próximo módulo de pesquisas e começar a entender o evento que modificou para sempre a história da humanidade e a correlação com os dias atuais. Eu já posso adiantar que é sensacional. Tem muita coisa legal vindo por aí. Então, eu deixo o convite para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, comente a sua opinião sobre o que estamos aprendendo, compartilhe com aqueles amigos ou familiares que você também sabe que se interessa pela real espiritualidade, sem firula, e não deixe também de conferir o blog dos buscadores. Até a próxima, buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!